Olha lá, esse podcast está bem diferente. Eu quero que você preste atenção nos minutinhos que a gente vai ter aqui para frente. A gente vai falar de como vencer na vida. Quais as estratégias que você tem que ter se você é uma pessoa sem oportunidade ou se vê sem oportunidade? Quais as dicas de sucesso e quais são as dicas de quem venceu, de quem deu certo, que teve uma vida humilde, simples e que o jogo virou num determinado momento. Então, além disso, a gente vai falar como depois que você vira o jogo, que você ganha a vida, a competição, a carreira, como que você tem que ser um bom líder. Como que você devolve para os seus liderados tudo aquilo que você viveu. Então, esse episódio a gente vai falar disso. Como vencer na vida e ter estratégias de liderança que sejam eficazes. Beleza? Então, fica com a gente nesses minutos e não descola da telinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque às 19 horas de todas as terças-feiras a gente tem um episódio fresquinho aqui no nosso canal do YouTube. Então, coloca lá, dá seu like, comenta, deixa o YouTube entender que esse podcast é importante para você e importante para as pessoas que se parecem com você. E hoje eu tô aqui com o nosso host, que hoje vai ser entrevistado, que é o Eric. Eu acho que a gente quis fazer esse recorte com o Eric, porque o Eric tem uma história bem legal de vida, que eu acho que encaixa com muitas coisas que o brasileiro tem, Eric, muitas dificuldades que o brasileiro tem na hora de se entender como participante de uma vida corporativa, como eu faço para chegar lá, como que eu tenho que estudar, como que eu tenho que vencer os meus gatilhos emocionais, a minha autossabotagem. Então, bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. A gente tem aqui para que tudo isso aconteça, para que você assista esse canal, a gente tem os nossos patrocinadores, um deles é o One Learning, que está aqui, e o One Learning faz esse apoio de carreira para você, é uma plataforma super legal, com cursos rápidos de certificação para você conseguir bombar na sua carreira ainda hoje. Tem o QR Code aqui na tela e também na descrição do vídeo você pode acessar o OneLearning, tá bom? Eric, vamos lá, que hoje é dia de abrir o coração, é Simbora. dia da gente falar de Segura. coisas que você já viveu e que muitos brasileiros vivem. Legal. Conta para quem ainda não sabe como é que foi a jornada de carreira do Eric, como que era a vida do Eric? Bom, falar de carreira pode ser muito longo, assim, né? Eu De vou uma resumir forma aqui bem abreviada. rapidinho para você ter ideia só da introdução. Minha carreira começou lá de baixo, lá de baixo. Antes mesmo de eu começar a figurar dentro de alguma empresa grande, eu já vendi sanduíche natural, eu já vendi pizza mini pizza na casa dos outros, já entreguei boleto de bicicleta. Imagina que legal você ir na casa das pessoas para entregar um boleto de cobrança. Quem quer te receber? É verdade. E o pior é que eu recebia no sucesso. Nossa, se a pessoa pagasse, Era você ganhava. triste, é verdade. Mas pelo menos você fazia uma academia de graça. Pois é. Então, assim, a minha carreira foi se desenvolvendo desde o básico, assim como qualquer brasileiro, ou de uma forma muito simples. E a partir de um momento onde eu comecei a fazer um curso técnico, naquele momento, as oportunidades começaram a acontecer. Tive a chance de estudar numa escola, no ensino médio, que virou o jogo para mim. Eu entrei numa grande empresa aqui em São Paulo por conta dessa escola que eu estudava. Você fazia curso técnico. Eu fiz um curso técnico lá no sul de Minas, tá? Em eletrônica na época. Essa parte é importante a gente destacar. Você que escolheu a carreira ou a carreira que escolheu você? Não teve muito processo de escolha, assim. Foi, na verdade, meu pai tinha acabado de morrer. A gente não tinha dinheiro, essa é a verdade. Não tinha grana nenhuma. A gente estava penando e a gente precisou... eu fui estudar o curso técnico numa escola que eu ganhei bolsa. Eu falei, não tenho dinheiro para pagar e eu preciso estudar aqui. E aí eles acho que ficaram tristes e falaram assim, beleza, tá bom. Eu pagava R$60 na época. Eles falaram, não posso te dar bolsa total, mas você vai pagar uma coisa só
Que pra mim, Que R$60 hoje, naquela época, que hoje deve ser o quê? Uns R$200, 200 talvez. reais, tá? E eu pagava R$60 que eu ganhava do trampo pra eu conseguir pagar aquela escola. Aí eu falei assim, eu tô vindo aqui pra esse curso técnico pra eu conseguir emprego. Qual é o curso que você tem aí que você tem parcerias aqui que você mais gera emprego? Então, qual é o curso que eu vou entrar aqui e já vou sair empregado? Aí eles falaram, tem o curso de eletrônica. E a gente tem parceria com uma indústria aqui local que eles contratam todos os nossos alunos. Eu falei, é esse, manda bala. Peguei, entrei na área de eletrônica por conta de ter algum emprego. Era a área que eu queria estudar? Talvez não. Era a empresa que eu queria trabalhar? Talvez não. Era o que tinha disponível? Sim. Então aproveita se é uma oportunidade. Aí começou ali, Renata. Aí eu comecei a ver que dava para desenvolver uma carreira. Meu avô aqui de São Paulo falou, Eric, por que você não faz um vestibulinho aqui numa escola que é do estado, mas é uma escola técnica? E ele falou, você pode morar aqui com o vô e você pode ter uma oportunidade diferente, porque ele tinha preocupação de me ver lá em Minas, até porque ele foi lá em Minas me visitar. Viu? E tava naquela época que eu passei nessa escola para estudar, era uma outra cidade, eu precisava morar lá, eu não tinha nada de dinheiro. Nada, R$0, E morou sozinho. E aí eu fui morar sozinho. Com quantos anos? Eu tinha ali 16 para 17, mais ou menos E 17 você anos. reclama da sua cama quentinha aí na sua casa. Tava ali, mais ou menos com essa idade. E aí eu fui morar num lugar que era um quarto. Só que esse quarto não era dentro da casa, esse quarto era no quintal. E era como se fosse um quartinho de bagunça do lado de um galinheiro. A janela não era janela de abrir, era janela com umas grades, parecia uma mini prisão ali, sei lá. E tinha uma madeira que tampava ali. Então, vira e mexe, até, como dizem lá na Bahia, lá ele, né? Lá ele. Vira e mexe, eu entrava no meu quarto e tinha um monte de pintinho Ai, e galinha no meu quarto. Por quê? Era do lado do galinheiro, eles pulavam o galinheiro e entravam no meu quarto, porque lá estava mais quentinho. Não tinha banheiro, eu tinha que... A pessoa que me alugou falou assim, você pode morar aqui, mas você vai tomar banho no banheiro do bar. Quando eu fui ver o banheiro, só tinha um chuveiro e não tinha energia elétrica, era tinha frio. chuveiro? Tinha um chuveiro, mas era frio. E aí, foi essa condição. Naquela época, aquele aluguel, para mim, custava R$50. E o meu avô estava lá junto comigo naquele dia, e ele, acho que ele ficou... Como pode? Ele falou, como pode meu neto vindo morar nessas condições? E a mulher não queria nem deixar que eu tomasse banheiro dentro da casa, porque não queria que eu me misturasse com as outras pessoas. Era uma república, era como se fosse uma pensão. Então, eu não tinha a classificação social para estar junto com as pessoas da pensão. E foi ali que tudo começou. E aí meu avô acho que ficou muito preocupado, depois de alguns E meses... você se preocupava ou era do jogo? Tem hora que você não tem o que fazer. Tem hora que você não tem condições, você fala assim, cara, isso aqui é o que temos pra janta e vamos pro jogo. E tá tudo bem. Eu tinha meu fogareiro dentro do quarto, fazia um miojo, fazia salsicha, era aquilo ali. Minha mãe fazia sanduíche natural, a gente vendia lá onde eu vendia na escola que eu tava para livrar um dinheiro, mas não era para mim, era o dinheiro que ia para casa, pra gente pagar as nossas contas. Lembra que meu pai tinha morrido há pouco tempo. E às vezes sobrava um sanduíche, então às vezes eu comia um sanduíche, ou às vezes eu trocava com o cara do dog que não aguentava mais comer dog. Eu vendia sanduíche natural, a gente fazia esse intercâmbio. Então tudo começou por ali. E aí meu avô falou, Eric, vem para São Paulo, e eu fiz uma prova na ETEC, na época, não sei se é a ETEC que chama ainda. Paula Souza. É o Centro Paula Souza, excelente, vale muito a pena para você que tá buscando um curso técnico, que é de periferia, de graça, que não tem grana. Cara, eu não tive um melhor estudo, eu sempre fui de escola pública. Só fui para uma escola particular para fazer o curso técnico. E eu não tinha uma bagagem, nossa, como esse cara era inteligentão. Não tinha como concorrer. E aí, eu me inscrevi nessa escola técnica e uma empresa que chama, hoje é Telefônica, Vivo, mas na época era Telefônica, fez um processo seletivo com todos os alunos dessa rede de escolas. Então tinha mais de 5.000 candidatos para a vaga de estágio que eles tinham lá. Era um programa de estágio que tinha 80 vagas, se eu não me engano. Não lembro quantas vagas de estágio exato, mas eu lembro que esse programa deu 83 pessoas por vaga. Você tinha que matar 82 pessoas. Era isso. Mas eu fiz esse processo seletivo que tinha uma redação, tinha dinâmica de grupo, e aí todo mundo, eu tenho inglês, eu viajei para tal país, e para você ter uma ideia, naquela ocasião, eu tinha vindo de Minas recentemente.
eu tava com uma calça social marrom e uma camisa xadrez. Meu apelido ficou Mazzaropi por conta daquilo lá. Mas olha a virada, como as coisas acontecem e a gente não sabe por quê. Creio eu, hoje, eu acredito que Deus já estava trabalhando nas possibilidades da minha vida ali e isso fez total diferença. Mas ali, Renata, foi a minha entrada para o mundo corporativo. Foi naquela empresa, porque, pasme, eu passei nessa vaga e fui trabalhar numa área da Telefônica que era a área que era a mais bem arrumada. Olha que incrível. No primeiro dia eu ganhei sapato social, calça social, Glória a Deus. camisa, paletó. Não virou mais o Mazzaropi. O pessoal tava me chamando do Super 15, não sei se naquela época você lembra? Que tinha o Super 15 que era todo com a roupa da Telefônica. Lembro. Eu ia pra escola e o pessoal me chamava de Super 15, não era mais Mazzaropi. Mas ali começou a minha vida no ambiente de E o trabalho. bullying, como ficava? Nossa, era o tempo todo. Mas assim, já era um bullying que me dava orgulho. O de Mazzaropi, você ficava triste. Pô, putz, cara, vamos lá, né? Eu sou um Você jeca. não quer conquistar as meninas que tem ali com o apelido de Mazzaropi, né? Mas ali começou uma transformação. Que eu entrei numa grande empresa e minha mente começou a mudar. Eu ainda tinha todo o meu racional de gente pobre, que não tinha, refém da vida, que não tinha condição. E eu fui para um departamento que só tinha gente inteligente. Eu falei, meu Deus, quem que eu tô? Só tinha cara da FGV, cara que tinha feito federal, FEI. E eu falei, meu Deus, onde eu tô? E ali começou a despertar as possibilidades. Esse é o ponto bom que você fala, né? Então, o relacionamento networking muda a pessoa também, não muda? Muda, mas Com quem você tá convivendo hoje? com certeza. Então, se você, por exemplo, no caso do Eric, tava lá ralando, sem grana e Dia nenhum. vindo de uma condição social pobre, mas ele começou a enxergar um mundo e conviver com pessoas não que eram ricas. Não é esse o ponto, não estamos É falando questão de de estado riqueza, social. sim. É o quanto essa pessoa pode te ajudar na inteligência emocional dela, nas habilidades técnicas, quanto ela pode trocar com você. Sim. Renata, eu já errei um monte na minha carreira. Já errei um monte. Eu sou hoje a sucessão de um monte de acertos e erros. Não dá pra falar que eu só colecionei coisas boas. Teve um monte de tropeços. Mas o principal de tudo isso é como você se relaciona. E eu não sabia, eu não tinha essa escola, não tinha um programa desse que eu assistia na época falando o que eu tinha que fazer. Verdade. Então eu fui pro mercado de trabalho com aquilo Cru. que eu achava que tinha. Eu não tinha nada. Eu não sabia nada de Excel, nada. Não sabia nada de Word, não sabia fazer uma apresentação em PowerPoint. Eu fui trabalhar numa empresa que eu precisava de tudo isso. Nossa. Eu não sabia nem fazer conta direito, eu tinha dificuldade de fazer conta de regra de 3. Eu tinha dificuldades tremendas. Meu português era arrumado, eu Isso sabia é falar um bom. bom português. Você tem que ser nativo em português, não só em inglês. Eu tinha um bom português, não tinha inglês, não tinha espanhol, não tinha nada que me diferenciasse dessas pessoas. Eu tinha uma atitude, uma necessidade de fazer acontecer. E aí, Renata, Você precisava pôr dinheiro em casa. Exato. E as pessoas que estão com você podem te ajudar a ir para um caminho legal onde você se desenvolve, ou podem te levar para um caminho que não é tão legal. E não é de fazer coisas erradas, é de não fazer. Tem gente que fala, vou levando. E aí você não gruda na galera que vai crescer. Depois de 10 anos, você vê a galera que estava mais envolvida com o estudo, se dedicando mais, cresceu. A galera que não estava preocupada com isso, permaneceu. Então é muito fácil você permanecer, mas você vai querer permanecer naquilo o resto da vida. Eu conheço pessoas daquela época que estão trabalhando nas mesmas áreas até hoje. E eu estou falando coisa de, sei lá, 22 anos, 23 anos que aconteceu isso. E tem gente ganhando pouco naquela mesma faixa do que estava fazendo, ficou ali. E teve gente que se desenvolveu. Teve um colega, inclusive, daquela época, que virou diretor de uma área de games. Olha que legal. Ó, se um dia você estiver assistindo, Betão, um abraço para você aí. Esse cara virou diretor de uma área que é na Espanha. Ele tá na Telefônica até hoje. E ele se desenvolveu, ele era da turma que estava focada no desenvolvimento. Assim como tem gente que não se desenvolveu e ficou parado. Eu olho no LinkedIn, eu vejo a pessoa lá, tá lá, técnico ainda daquela época que não se desenvolveu. É ruim? Depende do seu referencial. Depende daquilo que você quer para você. Exatamente. Não é ruim ser técnico, de maneira nenhuma. Agora, se você ficou a vida inteira com grandes oportunidades e não se desenvolveu a mais, aí eu vejo como ruim, sim. E o que te movia, né? Então, você olhava assim para as pessoas... Porque tem muito jovem que está perdido, porque às vezes não tem uma família próxima
para direcionar e ele está assistindo a gente e a gente, se Deus quiser, vai ser esse direcionador. Para quem ele olha, Eric? Quais Putz. são? Diz que a gente se inspira nas 5 pessoas que estão próximas, né? Quais são essas pessoas que a gente precisa se inspirar? E não é só falar de grana, né? Não é só olhar para o rico, porque às vezes o rico é um trouxa, mas às vezes ele pode ser uma pessoa, um cara sábio, né? Que você olhou? Então, Rê, o difícil é o jovem ter essa clareza de para quem ele tem que olhar. Principalmente o jovem de hoje, a gente está muito preocupado com você que está nos assistindo, porque parece que o referencial mudou, e na verdade não mudou. A índole, as coisas que você precisa valorizar, que são os pontos fortes de uma pessoa, de um cidadão, de um reflexo para você, não mudaram com esse tempo. O que acontece é que as pessoas estão olhando para quem tem dinheiro e tem sucesso. Então, se a pessoa apareceu na rede social e ela tem dinheiro e tem sucesso, ela vai ter muitos seguidores. E às vezes a pessoa que é sábia, mas ela não tem o mesmo dinheiro ou não mostra ter o mesmo sucesso, ela tem poucos seguidores. Naquela época, eu já tinha perdido meu pai. Naquela época, eu só tinha amigo pobre. Porque, gente, eu vim de um ambiente muito simples, morei na Coab, não tinha dinheiro. Então, para quem que você olha? Você olha para o cara que joga mais futebol? Você olha para o cara que diz que tem mais sucesso na rede? O cara que pega mais mulher? Sei lá, o que é mais legal? Hoje está difícil de você ter essa percepção. Mas naquela época, Renato, eu me apeguei às pessoas que tinham uma vida melhor do que a minha. Eu agradeço os meus pais, agradeço minha mãe pela jornada incrível que ela teve com a gente. Mas naquele momento, eu estava querendo mudar de patamar, eu não queria viver aquilo o resto da vida. E eu comecei a olhar para os meus tios. Mas a situação de você viver sem grana te afetava? Claro que afetava, né? Claro que afetava. Você vê seus amigos com carro e você andando de ônibus. Ah, ok. Eu ia para a escola de bicicleta, demorava 40 minutos para Não é chegar na escola de gostoso, né? bicicleta. Imagina você chegar no seu curso técnico 11 horas da noite que terminou a aula e você fala assim, agora eu vou pegar minha bicicleta e vou para casa. Eu pegava Raposo Tavares, às vezes pedalando de bicicleta, passava um busão do meu lado que quase me matava com o tamanho. Eu estava naquela faixinha fininha e passava aquele vento 11 da noite, o cara não tá nem aí. Então eu não tinha dinheiro, não tinha E tem status. dias de chuva, tem dia de, né? Tem dia de chuva, fim de semana, a galera faz o quê? Putz, eu vou pra praia, eu vou viajar. Eu não, ia lavar roupa, ia limpar, ia passar pano no chão. Não tinha dinheiro pra nada, não tinha condição. O máximo que eu fazia era entrar na cortesia. Quando alguém falava assim, ó, tem um ingresso cortesia. Eu ia nas baladas porque tinha alguém que me convidava. Eu tenho cortesia, vai no aniversário, você tem cortesia. Eu entrava sempre na fila da cortesia. Por quê? Porque eu tentava me relacionar. Então, o ponto principal que eu tinha naquela época era a parte relacional. Eu comecei a me relacionar com muitas pessoas, fiz bons amigos e tinha a minha família sempre por perto. Mas, de fato, ser pobre não é legal. E aí, por que as pessoas se iludem com essa questão de quero ser rico? Porque quer sair desse cenário ruim, é difícil. E aí eu comecei a olhar para esses meus tios que eram tios de segundo grau, principalmente, ou tios que já tinham tido um pouco de sucesso, diferentemente do meu pai que morreu com 41. E ele não foi uma trajetória de sucesso, ele não estudou. Meu pai foi simples, era da área de contabilidade, mas ele era um crânio, mega inteligente, mas ele não estudou. Ele não tinha faculdade. Por opção. Sim. E aí lá para os 30 e poucos começou a ter problema no coração e tal, a carreira foi lá para baixo, faleceu de infarto, e eu me vi naquela situação, falei assim, para quem que eu vou olhar? E eu comecei a olhar para esses exemplos. Um era empresário, o outro trabalhava numa empresa estatal, outro trabalhava em cargos comuns, mas eu comecei a olhar para essas pessoas. Quantos anos você tinha? Esse processo foi meu pai faleceu com 14, quando eu tinha 14, foi dos 14 aos 18, onde eu comecei a moldar um pouco. Mas eu comecei a ter mais maturidade dos 20 aos 25. Tá. Então eu tive dos 14 aos 18, ali, sei lá, até perto dos 18, 19 anos, eu comecei a moldar um pouco mais de como eu entrei no mercado de trabalho. Mas depois que você entra, é um outro passo. Você já entrou. Beleza, e dali? Aí eu comecei a montar a minha carreira dali. Então, eu já estava na Telefônica, comecei a
a buscar novas oportunidades, comecei a querer me desenvolvi muito rápido e assim, graças a Deus, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, mas eu nunca parei de estudar. Teve época que eu tive um padrinho que foi me visitar naquela fase complicada da vida, e ele colocou na minha mesa, assim, eu falei para ele, num momento antes, falei, tô dando uma olhada em curso de inglês e tal, não sei o quê, e nessa mesma escola tem espanhol, olha que legal, tal. Aí, um dia ele foi visitar minha mãe lá, minha mãe já estava morando com a gente aqui em São Paulo, era um quarto, sala, cozinha e banheiro. Não tinha nada, Renata. Em cima a gente ouvia barulho de rato, pra você falar a verdade. Aquelas telhadinhas passavam, barulho de rato. Normal, tá tudo bem, a vida seguiu. Esse meu padrinho chegou e colocou um cheque na mesa e falou assim, ó, aqui tá o dinheiro pra pagar o seu semestre do inglês e do espanhol. Olha que legal. Tava pago. Sempre tem uns anjos na vida da Sempre gente, tem. né? Sempre tem, mas esses Mas você anjos podia geralmente querem ajudar quem tem vontade. Exatamente. Aí você tem que saber como pegar esse barco, né? Então eu brinco sempre que Deus fala assim, ó, eu te mandei, você tá lá morrendo numa cidade alagada. Ele te manda helicóptero, ele te manda bombeiro. Você fala, mano, tô esperando. Você tem que estar de olho nas oportunidades. Tem que ficar esperto para quando o cavalo passar encilhado. E aí, Rê, quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, eu entrei pra fazer faculdade. Tarde, né? Perto dos meus amigos que já começaram com 18. Quantos anos? Tinha uns 22. Ah, não é tão tarde. A galera que tá assistindo Isso, a galera, gente também a galera que começa, rala começa com 22 por aí. começa mais tarde. E aí, só que com 22, eu já tinha passado pela Telefônica, que eu vi os prodígios lá dentro, de galera que com 22 já estava no fim da engenharia e já estava desenvolvendo o sistema para Telefônica. Beleza. E aí eu comecei a fazer faculdade. E ali as coisas começaram a mudar, porque eu tinha curso técnico, eu tinha um pouquinho de inglês e um pouquinho de espanhol, eu tinha um raciocínio mais rápido por conta da necessidade da vida. O cara que ralou, ele é diferente no mercado de trabalho, ele encontra saídas mais rápido, porque assim foi a vida, né? Então não era bobão ali. E eu comecei a ter uma atitude diferenciada em querer fazer as coisas. Então, com 23 para 24, eu já comecei. Com 23, eu já estava trabalhando numa área melhor, só que já estava numa outra empresa. E com 24 anos, acho que 23 para 24, já veio a primeira oportunidade de eu ser líder. Mas você fazia faculdade, mas você tinha certificação. Eu tinha o curso técnico. Na época, eu fui fazer uma certificação da Cisco, que era um curso que eu pagava uma baba para fazer aquele curso. Claro. Só tinha nego muito inteligente de TI, eu fui lá, gaiatão. Eu fiz esse curso, mas eu já estava passando uns perrengues na minha vida nessa fase pessoais. Já tinha casado muito cedo, minha esposa perdeu as filhas, ela estava grávida de gêmeos, meu casamento estava em ruínas, e eu estava nessa mesma época desse curso de certificação que eu estava fazendo da Cisco. E quem te falou isso? Alguém da Telefônica falou, vai fazer Cisco? Quem te deu a dica? As pessoas da Telefônica já estavam estudando isso. A Cisco falava de roteadores, de redes, de protocolos de comunicação, de redes, de computadores, que é o que tem de mais avançado no mundo. Então, todo o mundo, tudo que a gente entende de internet, quem define o que vai ser 4G, 5G, como que os protocolos de internet vão se comunicar, é essa galera, e a Cisco é uma das grandes no mundo. Então, quem faz essa certificação tem um espaço reservado para mexer com esses roteadores e tal. Okay. É uma grande marca mundial disso. Só que eles não são só uma marca que vende tecnologia. Eles são uma das empresas que definem o que vai ser a tecnologia no mundo. Tipo o que o Elon Musk está fazendo com os protocolos lá de comunicação interespacial, sei lá, alguma coisa nessa linha. É como se eu estivesse estudando essas tecnologias. Tá. O que um cara de redes fazia, um cara que fazia uma faculdade de redes, ele aprendia em 2 anos, naquele curso eu aprendi em 6 meses, de tão profundo que era aquele curso. Uhum. Tá? A faculdade de redes ia até o nosso módulo 2. Eu fiz até o módulo 4 desse curso de imersão tecnológica, tá? Que é um curso rápido, que eu indico que vocês façam cursos rápidos também. Mas aí eu fiz esse curso rápido e fui para a faculdade. Tá. Então eu tinha curso técnico, esse curso de imersão em tecnologia, faculdade, até que uma empresa, na época a NET, falou, ó, vem trabalhar aqui nesse departamento. Eu fui trabalhar mexendo e configurando roteadores. Cara, eu fui seguindo esse caminho, mas eu não sabia se aquilo que eu queria para minha vida. E quando eu voltava do trabalho, eu via que os caras tinham passado a noite inteira fazendo código e tal. Eu falei, isso não é para mim.
E aí foi nessa época que eu fiz um twist na vida ali, né? Eu já mudei ali, eu pivotei minha carreira. Eu saí da imersão da área de tecnologia, eu continuei trabalhando em empresas de tecnologia, mas eu fui liderar áreas de negócios. Com 24 anos, estava ali minha primeira oportunidade de uma área que eu não conhecia nada, eu não sabia nada sobre aquela área, mas eu me atirei e falei, eu preciso mudar. E eu fui aprender a lidar com cliente, vendas, atendimento, e aí começou minha vida como liderança. Sem eu saber de nada de liderança, foi ali que eu me aventurei. Foi o primeiro E o que passo. que você fez? Você fez curso de liderança? Você escutou? Você leu livro? Como é que você desenhou o seu formato de liderança? Renata, tem muita gente que conta só o que deu certo, né? É Eu vou a contar o que deu maioria. errado. Eu fui ser líder e eu não sabia nada. Nada. E naquela época veio aquela sensação, eu venci. Pô, vocês conhecem a minha trajetória? Eu falo, nossa, eu cheguei agora, Agora eu sou agora eu sou o coordenador. cara, sou coordenador, conheço tudo, não conhecia nada, nada. E eu sou um cara meio colérico, eu sempre resolvi muita coisa na pressão, na força. E eu fui descobrindo na prática que não é assim. Eu conseguia, como eu tinha uma força em execução, eu conseguia as coisas que eu queria, eu tinha um resultado alto. Só que como que ficava o meu network com Uhum. as outras áreas? Minha área estava tudo certo, todo mundo ali junto comigo e tal. Beleza, parceiro. Mas e com as outras áreas? Então eu não fui para esse ambiente de liderança com a minha caixinha de ferramentas cheia de conhecimento. Eu fui na raça, na garra. Consegui, me tornei o melhor cara de processos daquela época. Ganhei prêmios, ganhei uma moto de premiação, porque eu fazia os resultados acontecerem e tal, mas eu não fiz grandes relacionamentos, porque eu não tinha na minha malinha essa questão de você precisa de network. Nem existia essa palavra naquela época. Então, naquela época, Não, já existia, eu é não que sabia. talvez você não conhecesse. Eu tô falando de coisa de 20 anos. É. Não era muito comum. As pessoas começaram a falar de relacionamento entre áreas. Porque naquela época, ainda tinha os bunkers, que ainda tem hoje. Ainda Cada área tem, cuida da sua sua área, os área, resultados da sua área. E ali, na dificuldade, eu comecei a aprender a ter que me relacionar com outras áreas de forma amistosa. Porque uma área interfere na outra. Com Não certeza. são feudos, não são lugares estanques. Uma hora você passa o bastão para alguém, alguma hora alguém passa para Pois é, mas eu você. não sabia. Naquela época, eu achava que eu tinha que dar resultado dentro da minha caixinha para eu ser promovido, para eu ganhar mais. E eu fui para ser líder, eu já tinha uma característica, não vou dizer que é de liderança, mas de alguém que toma a frente. Sempre tive essa Você era questão, eu proativo. tinha essa proatividade, as pessoas confundem isso com liderança. Ser Tem proativo e que tomar fazer, tomar cuidado a com frente, o idiota motivado, porque isso daí exatamente. leva ao Talvez, caos. eu acho que era um pouco disso. Eu não era líder, eu era só um cara que estava à frente na batalha, mas não quer dizer liderança. Liderança tem muito mais a ver com servir as pessoas do que ser servido ou do que estar à frente. Uma das características do líder é ter esse posicionamento à frente das pessoas e tomar iniciativas. Mas não é todo mundo que tem iniciativa que é um líder. E todo Exatamente. mundo que é líder precisa ter iniciativa, vamos combinar. Então, assim, é a soma das coisas. E eu fui para essa característica de líder porque era onde eu conseguia ganhar mais. Eu não Então queria sair daquele era cenário. sempre a grana na É sempre a frente. grana, porque eu tava saindo daquela situação de ganhar muito pouco, quero começar a conquistar alguma coisa. Cara, se você não for para uma área que te paga de forma mais rápida, como que você faz isso? Você líder. Eu não sabia nada. Meu ex-chefe me contratou. Acho que ele viu potencial, sei lá. Mas, de fato, eu tinha pouco a entregar. Eu não tinha um raciocínio tão estratégico, eu não tinha um bom relacionamento, eu tinha muita energia e muita vontade. Isso E tinha também é muito bom. responsabilidade. Isso também é muito bom, porque assim, a liderança você também vai aprendendo. Ninguém Sim. nasce assim, você fala, ai, o líder é um líder nato. Tem gente que é líder nato, mas não sabe, Tem que não ter tem técnica. técnica para isso. Então tem que estudar. Você tem que ler sobre liderança, tem que Muito, fazer muito curso, muito. não para você copiar alguém, mas primeiro você precisa ter um autoconhecimento de onde você afeta os seus liderados. Então, assim, quando você é líder de uma equipe, você traz a sua cultura para a sua equipe.
Isso Exato. é óbvio. E sem querer você acaba contratando pessoas que são parecidas com você, o que é um erro. Você tem que Mas aí, contratar pessoas complementares a você. isso eu aprendi, Renata. Esse é o tchan do líder. Eu acho que é o ponto principal do líder. Porque quando uma empresa contrata você para liderar, não é mais para você fazer as coisas. Sim, É para você fazer com que alguém faça, exatamente. tá? Ela percebeu energia e estratégia suficiente em você para que você contagie outras pessoas. Exatamente. Então, esse é o ponto. Aí vem o truque do negócio. Você tem que contratar pessoas de competências múltiplas, de características múltiplas. Então, eu sempre trabalhei em cenário de caos, que eu precisava transformar o resultado das empresas. Então, montar equipe, reestruturar processos comerciais, processos de atendimento ao cliente, processos de franquias, tem que montar do zero. Eu sempre pegava naquele cenário e falava assim, nossa, tá um caos aqui. E eu precisava de pessoas certas para cada coisa. Só que eu acreditava que você precisa de uma pessoa mais velha, uma mais nova, sabe? Essa questão de Etarismo. gerações. Você precisa ter um mais velho que traz experiência, um mais novo que traz energia. No meu time tinha mulher, homem, tinha pessoas que se identificavam com outros gêneros, eu nem sei mais falar toda a sigla inteira. LGBTQIA+. Que ia mais, plus, beleza. Então, tinha gente de todo tipo na minha equipe. Não é que gente de todo tipo, tinha pessoas que se complementavam. Eu sempre trabalhei com equipes Diversas. diversas, heterogêneas, tá? Porque eu entendia que isso ia trazer um resultado mais completo. E É porque cada um traz o seu olhar, né? mas é muito difícil você liderar pessoas assim. Pessoas que são boas, competentes e totalmente diferentes uma das outras, porque você não traz as pessoas que são iguais a você. E aí eu sempre tinha um ambiente conflituoso, porque as pessoas queriam dar, eu quero dar minha opinião, tal. E você fala assim, meu Deus. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Só que para você lidar com tudo isso, são várias pessoas que eu geralmente escolhia as pessoas que eram mais aceleradas, as mais nervosinhas, as que entregavam resultado, porque era o meu perfil de contratação. Mas Era você. dentro de cada um tinha seu perfil, mas todos eles com o mesmo tipo de objetividade. E todas essas pessoas são ávidas pelo crescimento. E a primeira pessoa que ela quer devorar é você. Não do ponto negativo, mas ela quer mudar você. É. E você, como líder, você fica bombardeado de, mas eu acho isso, eu penso daquilo, eu penso daquilo. E para você gerenciar isso, gerenciar pessoas e ânimos, é muito complicado. Até porque eu era uma pessoa complicada. Lembra que eu não tinha as ferramentas lá? Sim. Eu era um líder complicado, eu era um líder que tinha bons resultados, mas eu estava aprendendo a lidar com pessoas, aprendendo a ser estratégico. Então, essa foi uma jornada difícil no começo, até eu aprender que o mais importante é quando você começa a entender a pessoa. Porque quando você tem um líder que olha para as pessoas e para as competências de cada pessoa, a pessoa que está lá começa a trabalhar diferente. Porque ela fala, não estou aqui só pelo dinheiro, não estou aqui só pela... Tem alguém aqui que está preocupado comigo. E aí você começa a ter uma interconexão melhor. E aí, quando você começa a preparar essas pessoas para outras áreas e você começa a se relacionar com outras áreas, você começa a trabalhar aquele meu ponto de deficiência que era assim, como você se relaciona com os outros. Exatamente. Então, a liderança tem muito mais a ver com essa questão de se relacionar do que necessariamente de chegar no resultado, entendeu? Beleza, deixa eu dar um break aqui para a gente falar do nosso patrocinador, que é a Factorial. Então, esse episódio tem o apoio da Factorial, que é uma plataforma que simplifica a gestão do seu RH, potencializa talentos dentro das empresas, Facilita a vida do líder, né? facilita a vida do líder, porque fica tudo na palma da mão. Então, a contratação, desde a contratação até os PDIs, que são os programas de desenvolvimento individuais, tudo isso é feito dentro de um sistema com muita tecnologia, já tem inteligência artificial. Então, dá uma olhadinha no QR Code que está aqui na tela e também o link na descrição do vídeo e procure o time da Factorial. Eric, para quem tá começando a jornada de liderança, né? Qual que é o primeiro passo que você dá de dica para a pessoa se destacar? Comunicação. Primeira coisa, ela tem que se comunicar bem e penso eu que a visão é estratégica. Eu acho que o grande diferencial de um líder, até quando você vê
pessoas que fizeram sucesso em guerras, livros que você lê, exemplos de filmes bons, são pessoas que têm uma visão à frente. Então, você precisa se relacionar muito bem com as pessoas para as pessoas te perceberem como alguém que é uma pessoa que está ali e não está fazendo só o dela, tal. Mas você precisa ter uma visão estratégica. E para você ter visão estratégica, você precisa conhecer um pouco mais daquilo que está só à tua frente. Como dizia uma consultora muito amiga, ela fala: dá um voo de helicóptero. Quando você dá um voo de helicóptero, você sobe e você consegue ver além daquele ponto onde você estava, que a tua visão é limitada. Então, um líder precisa entender como que uma empresa funciona, como que gera impacto em outras áreas, como se destacar no meio de um monte de gente. O líder precisa ter essa visão estratégica. Eu Então, sempre falo para sair do liquidificador, né? é, Então, quando você está dentro do liquidificador, o liquidificador faz você ir para a lâmina e ser picadinha. Então, é, eu falo, fica lá na borda do liquidificador, sai dele e olha o problema de cima. então, vão 3 dicas, tá? Primeiro, você precisa se relacionar bem. Segundo, você precisa ter visão estratégica. E terceiro, você precisa saber que tudo que você vai estudar não necessariamente é para refletir resultado só em você, mas para as pessoas que trabalham no seu time. Você é líder para servir a carreira dessas pessoas e o resultado da companhia. Um ponto importante, só para a gente finalizar, são duas coisas que eu queria te perguntar. Como que faz para a gente saber delegar tarefas? Então, assim, eu tenho uma equipe, só que eu tô acostumada. Eu sou líder jovem, acabei de ser promovida, então, naturalmente, eu vou querer executar as tarefas e não Aham. delegar. Como que eu faço para delegar essa tarefa? Como que isso vai ser importante para minha posição, para o meu sucesso? E como que a gente se torna um líder que seja inspirador, que as pessoas olhem e aspirem ser como a gente é? Bom, primeiro você precisa fazer boas contratações. O líder, ele só é alguém se ele tiver uma boa equipe. Porque se ele não tiver uma boa equipe que está com ele lá, pode ser o cara mais estratégico. Sozinho ele não faz nada. Sim. Então, teoricamente, o líder é o que menos faz. E ele está ali para isso, para ele liderar pessoas. Então, quanto menos ele fizer, mais a equipe tiver. Quanto menos ele estiver na execução, não é que ele não Quanto. faz Não, nada, não. né? Pensa numa questão que o líder é um cara mais da estratégia do que da execução. Ele pode ser o cara sábio que as pessoas consultam ele para saber, mas se ele tiver com a mão muito cheia de coisa, ele tem menos tempo para cuidar das pessoas. Para Menos cuidar, tempo da execução das tarefas das pessoas, né? para cuidar do desenvolvimento das pessoas, de trabalhar os pontos fortes de cada um, de fazer relacionamento com as outras áreas. O líder, lembra, ele tem que olhar para fora Pra também. fora. Ele tem que ser parte da transformação. Esse líder tem que pensar em coisas do futuro. E se ele tiver com a mão o tempo todo e a cabeça ocupada em fazer coisas, não sobra tempo para ele pensar nos próximos passos. Então, a primeira coisa, se o cara é jovem e tudo mais, ele tem que escolher com quem que ele vai trabalhar, a equipe dele. E para ele conseguir delegar, ele tem que confiar nas pessoas. As pessoas vão errar. E faz parte do processo. Só que o líder precisa estar lá para ajudar essa pessoa quando erra. Não é só você fazer para dar certo. Senão você não desenvolve o time que está lá. Então, para ele delegar, ele tem que soltar um pouco de verdade a rédea do negócio. Não soltar a rédea como um todo, mas ele dá um pouco mais de espaço para o time se desenvolver. Porque quanto mais desenvolvido o time está, mais resultado positivo a sua equipe vai trazer para a companhia. Então, primeira coisa, delegar é você assumir riscos de deixar atividades com as pessoas que estão com você. E ela tem que aprender a fazer melhor do que você. Porque senão você nunca vai sair desse operacional. Se você falar, eu faço melhor, ninguém se desenvolve. Então, esse é o primeiro ponto para você delegar, de fato, pensar mais estrategicamente e conduzir as pessoas para fazer o que você faria antes. O seu papel como líder não é mais fazer, é fazer, fazer. Beleza. E dá um recado aí para o jovem que ouviu a sua história, que se viu em você, né? Por isso que a gente quis trazer esse episódio, porque as pessoas hoje estamos no início do ano, as pessoas ainda estão pensando como vai ser o 2025 delas. O que eles têm que fazer para sair desse caos, né? Da falta de grana, da falta. Ele se vê com falta de oportunidade. Dá um recado para esse jovem que está assistindo você e está perdidinho. Bom,
não pare de estudar. Comece pelas coisas que dão resultado rápido, mas continue estudando para as coisas que vão te dar resultado de médio prazo e continue estudando para as coisas que vão te dar resultados de longo prazo. Conselho número 1. Segundo, se esforce mais do que os outros, porque senão você vai ficar na galera do meio. Então, onde você vê que tem oportunidade, tenta ser o melhor, tenta fazer a diferença ali. Se tem um lugar que as pessoas estão com dificuldade de executar, fala assim, eu faço, pode deixar para mim que essa parte eu faço. Aí que as pessoas vão começar a ver o quanto você se destaca no meio de todo mundo. Outro, tenta fazer tudo isso com humildade. Eu já errei demais no meu começo de trajetória por falta de humildade e de achar que eu tinha conseguido fazer alguma coisa. Gente, minha história é tão pequena no todo. Quem sou eu na fila do pão? E aí você se depara com que para você é um crescimento longo, um crescimento grande, é pequenininho demais. Mas mesmo assim, não deixa isso tomar conta do seu coração. Trabalhe fazendo amigos, trabalhe num ambiente gostoso, com relacionamento, bastante ajuda as pessoas que estão com você. Então, tenta criar esse ambiente harmonioso de desenvolvimento das pessoas, onde as pessoas podem confiar em você, não faça tudo pelo resultado. Não quer dizer que eu tenha feito tudo pelo resultado, mas em alguns momentos da vida, muitas das minhas decisões foram em cima só de resultados. Então, faça em cima do todo. E tenha uma visão aí de que você é capaz mesmo com pouco que você acha que tem. Se você tiver atitude, você consegue se destacar. Então, atitude com conhecimento e com relacionamento e humildade, eu acho que você consegue chegar lá. Muito bem, espero que você tenha curtido mais esse episódio. Se inspire nessas dicas, mude você, mude sua atitude para mudar sua vida. Siga a gente nas redes sociais, curte esse vídeo, dá o like lá, compartilha, comenta. Se você quiser ter mais dicas do Eric aqui, coloca aqui nos comentários, ele responde para você. E também se inscreva no canal. E não deixe de seguir a gente por todas as nossas redes. Um beijo, fica com Deus e até os próximos episódios. Até mais, tchau, tchau.